Beleza, bom, a gente fez então na aula passada aqui a organização das nossas caixas, né, das nossas boxes aqui no nosso slider, né, até tá um tamanho aqui que a gente vai trabalhar para o tamanho dos nossos itens, né, de cada item da lista, tá errado aqui, né, a gente fez só para visualizar, e a gente vai trabalhar esses tamanhos a partir de agora, tá? Basicamente a gente vai trabalhar as larguras dos nossos itens aqui do nosso slider, tá? Então, o que eu fiz? Eu preparei aqui uns comentários, tá? No nosso arquivo de JavaScript, para a gente não se perder e a gente ir fazendo etapa por etapa as coisas que a gente tem que fazer aqui para o nosso slider, então, começar a receber esses tamanhos dinâmicos, tá? E por que a gente tem que passar esses tamanhos dinâmicos? Aqui no nosso exemplinho aqui que eu dei, tá? O que rola? Cada item do nosso slider, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que falar para cada item desse que ele tenha uma largura que seja exatamente igual à largura do container. Por que tem que ser cada item a largura exatamente igual ao tamanho do container? Porque quando a gente clicar para trás ou para frente, ele vai ter que capturar essa largura, que é a largura de um item inteiro, né, digamos assim, e deslocar. Então ele precisa deslocar exatamente o tamanho do container, tá, para que encaixe o próximo item certinho, tá? Então a gente precisa passar essa largura dinamicamente com o JavaScript. Por que a gente tem que passar dinamicamente? Porque a gente nunca vai saber qual vai ser o tamanho exato do navegador, da janela que o nosso usuário está usando. Então, por exemplo, se o nosso usuário tiver numa janela desse tamanho, desse ou desse, enfim, a gente nunca vai saber qual vai ser o tamanho. Então a gente não tem como passar uma largura fixa para o nosso slider, tá? Se a gente passa uma largura fixa e essa pessoa muda de resolução, na hora que a gente for deslocar a nossa lista aqui, não vai encaixar assim no meio, aí pode cortar o item ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, por esse motivo, a gente precisa passar essas larguras dinamicamente e a gente vai começar a fazer isso agora, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é declarar as nossas variáveis aqui do slider, tá? Dos elementos do slider. A gente tem 3 elementos principais, que é o nosso JL Slider Container, JL Slider List e JL Slider Item. Então, vamos pegar esses itens agora, né? E começar a declarar eles aqui. Então, a primeira vai ser var. Eu vou chamar de JL... Não, JL não, né? Eu vou chamar de Slider Container. Beleza. Container. Beleza. Que vai ser igual a document query selector. E aí, sim, agora a gente passa a nossa classe aqui para selecionar o nosso elemento, que é JL Slider Container. Belezinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros dois. Vou só copiar essa linha aqui para dar uma agilizada. Então aqui agora vai ser o nosso Slider List, tá? Então aqui também List. E por último vai ser o nosso Slider Item. Só que o nosso Slider Item ele vai ter uma diferencinha para os outros, porque como a gente tem múltiplos itens, então tem que ser Query Selector All, tá? Beleza, tendo feito isso, a gente já armazenou os nossos elementos aqui. Opa, faltou trocar aqui, Slider Item. Certo, agora sim, a gente já armazenou os nossos elementos, cada um dentro de uma variável, tá? Agora, a próxima coisa que eu coloquei aqui é capturando larguras individuais, tá? O que acontece? O nosso container, deixa eu voltar aqui no nosso diagraminha aqui, o nosso container... Atualmente ele está com uma largura em porcentagem. Eu coloquei aquela largura em porcentagem lá no nosso CSS só para a gente conseguir visualizar na aula passada. Mas a gente não pode usar porcentagem. Por que a gente não pode usar porcentagem? Porque na hora que a gente falar para esse elemento aqui que é a nossa lista, na hora que a gente conseguir passar a informação para a nossa lista e ficar com essa largura total aqui, que vai dar, sei lá, 7.000 pixels de largura, tá? O nosso container, se ele tiver com largura em porcentagem, ele vai fazer isso aqui. Ele vai crescer junto, tá? E aí ele não vai fazer a máscara que a gente precisa que ele faça. Ele vai só crescer junto e a gente não quer esse comportamento. A gente quer que ele fique com uma largura fixa. Só que essa largura fixa ela tem que ser exatamente o tamanho aqui
Deixa eu inspecionar aqui que eu vou mostrar certinho para você. Essa largura fixa ela vai ter que ser exatamente o tamanho da call SM10, tá? Que é o tanto que ele ocupa aqui, tá vendo? A nossa call SM10 ela começa aqui, logo depois das duas colunas que a gente reservou para o Navigator, e termina lá no final da nossa window, tá? Então, ao invés de a gente vir aqui e passar uma largura fixa para o nosso JL container, como está aqui 100%, se eu passasse 800 pixels aqui, isso é uma largura fixa. E ele ia ficar com 800 e ia comprimir tudo aqui dentro, certo? A gente não pode passar essa largura fixa, a gente vai passar a largura do elemento pi, então. Como que a gente faz para passar a largura do elemento pi, que é o nosso call SM10? Existe uma propriedade aqui no nosso JavaScript que ela se chama offset width, tá? Que seria o equivalente à largura offset, tá? Existe também o client width, tá? O client ele não considera o padding. Então, se um elemento tiver 30 pixels de padding de cada lado, ou seja, 60 pixels, o client não vai considerar esses 60 pixels. Então, por isso que a gente não vai usar o client. E o offset, ele pega tudo, ele pega junto também o padding. Então, a gente vai usar o offset, beleza? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa armazenar a largura do nosso parent, né? A largura do nosso slider container, desculpa, do nosso call SM10 aqui, a gente precisa passar ele como sendo a largura do nosso slider container. Como que a gente vai fazer isso? A gente faz o seguinte, ó. Eu escrevi aqui capturando, né? Então vamos armazenar isso numa variável. Eu vou chamar de var, vou chamar de container width, que vai ser o nosso container width, né? A largura do nosso container. E vai ser o seguinte, deixa eu ver se eu escrevi certinho. Sim, isso. Para a gente chegar no nosso elemento pi, é uma propriedade muito simples, tá? A gente vai então no nosso slider container, que é o primeiro elemento aqui antes desse, quer dizer, dentro, né? E a gente usa uma propriedade que chama parent element, tá? Que vai ser logo o próximo elemento acima. Então, a gente faz o seguinte, slider container, né? Slider container, ponto. Parent element, beleza? E aí, do parent element, o que a gente quer? A gente quer o offset width. E aí, então, a gente já está percorrendo todo o caminho do slider container. A gente vai no parent, que é o nosso call SM10, e aí a gente pega a largura dele. Vamos fazer um console log para ver se funcionou? Console.log container width. Beleza. Vou salvar aqui, vou dar um refresh. E legal, 1575. Se a gente vier aqui no nosso call SM10, dá para ver que ele tem 1575. Aparece aqui na caixinha ali, ó, tá vendo? 1575. Então, legal, funcionou. Já temos, já capturamos uma das larguras que a gente precisa, né? A próxima coisa que a gente tem que fazer agora é passar essa mesma largura para cada LI, tá? Porque lembra que eu comentei que cada LI vai ter que ter a mesma largura do nosso container, porque aí quando a gente deslocar, ele vai encaixar certinho, um a um. Então a gente agora tem que passar essa largura, que a gente acabou de registrar ela aqui, né, o container width, como sendo a largura de cada LI. Para a gente passar para cada LI, o que a gente tem que fazer? Um loop, certo? A gente então vai ter que ir em cada elemento e aí atribuir o container width como a largura desse elemento. Então, para a gente fazer o loop, a gente já está cansado de fazer loop, né? Aí um loopzinho for. Eu acho que eu já usei a variável i aqui em cima. Já usei. Então, vamos usar uma variável com outro nome, tá? Eu vou chamar de var p de projeto, vai. Var p igual a 0. Então, enquanto p for menor que... Enquanto p for menor que slider item length, slider item ponto length, que a gente sabe que a gente tem 5, né? Incremente p. Então vai ser p mais. Beleza. E agora aqui dentro a gente vai fazer o quê? Para cada slider item, a gente vai passar uma largura que vai ser igual a container width. Então,
para cada slider item, ou seja, a gente precisa passar o index, né, que é o P, então primeiro vai ser 0, aí quando somar 1 vai ser o item 1, 2, 3 e 4, né, dentro do nosso array de itens, beleza? E aí para a gente fazer isso então agora, simply, né, style.width, que é a largura, certo? Que vai ser igual ao nosso container width. Para isso aqui funcionar, a gente precisa fazer mais uma última coisa, que é o quê? Passar a unidade de medidas. Então a gente concatena aqui e vai ser px, tá? Então é 1575, que a gente viu ali no console, né? Cadê? 1575 pixels, tá? Se a gente não passar o pixels, não vai funcionar, tá? Então a gente tem que concatenar aqui para passar 1575 pixels. Beleza, vou salvar agora. E aí, se tudo deu certo, a gente vai conseguir ver aqui, em cada LI, vai adicionar um CSS inline aqui com 1575 pixels de largura. Vou atualizar aqui então e tomara que tenha funcionado. Bom, aparentemente funcionou, porque já ficou cada um com a largura aqui total, né? E beleza, funcionou. Legal. Certo, o nosso JL Slider Container... Aparentemente, ele não recebeu a largura. Deixa eu ver se a gente passou a largura. Não, para o nosso container a gente não chegou a passar, né? A gente só capturou, faltou isso, né? Então, antes do for, a gente tinha que ter passado. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, a gente passou a largura para cada item, né? Vamos fazer aqui para o nosso container, porque aqui a gente só capturou, a gente não passou. Então, aqui, slider container.style.width vai ser igual a container width. E aí, mesma coisa, concatena pixels. Então, beleza. Fazendo isso, agora a gente tem tanto o nosso slider container, né, o container nosso, que vai servir de máscara, quanto os itens com a mesma largura. Vou salvar aqui, vamos ver se funcionou. Se deu certo, ele vai ter 1575 aqui também como um style CSS. E belezinha, funcionou. A última coisa que a gente precisa fazer aqui com relação a essas larguras dinâmicas é o quê? O nosso slider list, deixa eu ver aqui se dá para ver. O nosso slider list ele está com uma largura automática, tá? Inclusive aqui o nosso slider container, a gente pode tirar essa largura 100% lá, porque agora ela está sendo sobrescrita, né, dinamicamente. E eu acho que os LIs, deixa eu ver se também estão... Também estava com uma largura de 500, a gente pode tirar. Vamos fazer isso aqui primeiro antes da gente fazer a nossa lista, tá? Então aqui eu vou tirar essa largura aqui de 100% do nosso container. Inclusive eu já vou colocar um display block aqui, certo? E aqui também no nosso que está com 500 eu vou tirar. E a altura eu vou tirar também, tá? E aí a altura eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um full height também para cada um dos itens, tá? Deixa eu ver se precisa fazer isso. Não, por enquanto eu vou deixar 500 mesmo, tá? Depois, se precisar, a gente passa o full height em cada item também. Beleza, é isso aqui. Então, só isso mesmo no CSS. Tirou o 100% e tirou o 500 aqui. Tá, vamos voltar para o nosso JavaScript aqui agora. O que a gente tem que fazer agora? A gente precisa fazer a nossa lista. A nossa lista ela tem que ficar com a largura total aqui. Ela tem que ficar desse jeito aqui, ó. Então ela vai ter uma largura que vai ser o quê? Vai ser a soma de cada item que tem dentro da nossa lista, tá? Então se a gente tem 5 itens e cada item desse tem 1575 de largura, então teoricamente vai ser 1575 vezes 5. Só que a gente tem que assumir a ideia de que a gente não sabe quantos itens vai ter no nosso portfólio. Porque se em algum momento tiver 7 itens, então aí não vai ser mais 1575 vezes 7. Fora que também esse 1575 é nessa resolução aqui de tela. Se eu tivesse em outra resolução de tela, poderia ser qualquer outro número, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular isso aí dinamicamente, beleza? Como que a gente faz isso? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte... Eu vou declarar mais uma variável aqui e ela vai chamar a slider list width, ou seja, vai ser a largura do nosso slider. E ela vai começar null, ela vai começar vazia. Por quê? Porque a gente não sabe o tamanho que vai ser essa lista. A gente sabe que vai ser a soma
da largura de todos os itens que estão dentro, tá? De cada LI. Mas a gente não sabe quantos itens tem, nem quanto de largura que tem cada item. Beleza. Então, a nossa largura da lista começa null, começa vazia. Poderia ser 0 também, mas eu vou deixar null mesmo, que é tipo vazio. Ok. Agora, como que a gente faz para calcular a soma de cada item, a largura de cada item somado? Bom, a gente já tem um loop for aqui passando em cada item da nossa lista, então vamos dentro desse for aqui fazer essa lógicazinha, tá? Eu não sei se você se lembra na nossa aula de operadores que tinha esse operador que é o mais igual, tá? O que o mais igual faz? Ele pega o valor do que estiver aqui do lado esquerdo, aí ele soma o valor que estiver do lado direito ao valor que estiver do lado esquerdo e além de somar, ele atribui a essa mesma variável aqui. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o nosso slider list with, que está aqui null, né? Ele vai somar e vai passar a valer essa soma, tá? Do que tiver aqui do lado direito. E o que vai ser aqui do lado direito? Vai ser o nosso slider. Deixa eu ver se a gente armazenou isso aqui em algum lugar. A gente armazenou só o do container, né? Mas, como a gente quer que cada item seja a mesma largura do container, a gente pode até usar o próprio container width aqui, tá? Então vai ser isso aqui. Vai ser o nosso slider list vai ser toda vez que ele passar no loop, ele vai somar mais uma vez aqui. Deixa eu pensar aqui certinho. Tá. Eu acho que o mais adequado, ao invés de a gente usar o container width, o mais adequado vai ser a gente criar uma variável para armazenar o slider item width, porque vai ficar numa nomenclatura melhor e vai ficar mais fácil de a gente entender. E caso a gente tenha que mudar alguma coisa no futuro, aí a gente não precisa mexer na largura do container, a gente mexe só na largura do slider. Eu acho que não vai precisar mexer, mas se precisar mexer, a gente vai ter tudo separadinho. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, agora logo abaixo, ou seja, aqui a gente está atribuindo uma largura ao slider item, tá? Agora eu vou criar uma variável que ela vai chamar slider item width. Por quê? Porque agora ele tem uma largura, né? Então já que ele tem, agora eu posso capturar ela. Então aqui eu vou capturar. E então vai ser igual a slider item p, tá? Ponto offset width. Basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Capturando a largura do container, só que agora a gente está capturando a largura do slider item, tá? E a gente tem que capturar aqui dentro do for, porque antes do for, esse item não tem largura, né? A gente não sabe a largura dele. A gente está passando a largura aqui e aí a gente captura logo na próxima linha, beleza? Então tá, agora que a gente capturou e armazenou nessa variável aqui, aí eu vou copiar aqui e vou passar essa variável aqui, então. Beleza, então o nosso slider list width, que é essa variável vazia, vai receber, para cada item do loop, ele vai receber o valor da largura do item e somar nessa variável aqui. Vamos só fazer um console log aqui, eu vou fazer dentro do loop e eu vou logar esse slider list width, tá? Em teoria ele deve logar cada vez que o loop rodar, ele vai logar aqui pra gente a largura que foi somada, tá? Então, vou dar um refresh aqui. Beleza, parece que deu tudo certo. Primeiro ele foi 1575, ele rodou o loop, somou mais 1575 que deu isso, depois mais de novo, depois mais de novo, depois mais de novo. Beleza, tenho a impressão que deu certo. Deixa eu fazer 78... 78, quanto que deu aqui no final? 78, 875 dividido por 5. Eu fiz alguma coisa errada, mas... Deixa eu ver de novo. 7875, agora sim, dividido por 5, 1575. Beleza, é isso mesmo que a gente queria. Legal, então agora ficou fácil, né? Como a gente já conseguiu armazenar dentro da variável slider list a soma de cada item, agora a gente passa isso para o nosso slider list como se fosse a largura dele. Então ficou fácil agora, né? Vamos lá.
slider list ponto style ponto width vai ser igual a slider list width. Beleza? A gente tem que colocar, não pode esquecer de concatenar aqui a unidade de medida, tá? Legal, agora eu vou dar um refresh e vamos ver o que aconteceu aqui. Dei um refresh. Vou inspecionar aqui. Beleza, ele está pegando a largura aqui. E sim, aparentemente tudo deu certo, com exceção de que o último item veio aqui para baixo, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui então agora. Porque se a gente já tem a largura necessária e se ela é a soma de cada item, não deveria vir um item aqui para baixo, tá? Esse item aqui ele está com 1.575, esse está com 7.875. Tá. Bom, aparentemente funcionou, não estou entendendo por que esse último item veio aqui para baixo, porque ele deveria estar encaixado aqui por último, tá? Talvez tenha alguma coisa a ver com o offset width. Tá vendo que ele tá com uma distânciazinha aqui? Talvez eu tenha que colocar um display block aqui e um float left. Era isso mesmo. Então a gente vai ter que tirar um inline block. Encaixou certinho agora. A gente vai ter que tirar o inline block e colocar só display block e float left, tá? Para continuar um do lado do outro. Beleza, então display block e float left. E aí resolveu. Agora sim a gente tem a nossa lista com um item do lado do outro. Legal, a gente já está bem próximo então do que a gente precisa, né? Para o nosso slider funcionar, mas ainda a gente está com esse comportamento aqui estranho, né? Gerou essa barra de rolagem lateral, o nosso layout está quebrado, né? Então o que a gente tem que fazer aqui agora para resolver? Lembra que eu comentei que o nosso JL Slider Container ele precisava receber esse tamanho dinamicamente, porque senão ele ia gerar essa barra de rolagem lateral, ele ia esticar. Bom, ele está recebendo essa largura dinamicamente já, mas mesmo assim, ele vem até aqui e aí o conteúdo que está dentro, a nossa lista, ela está transpondo ele e continua aparecendo. O que a gente tem que fazer para resolver isso? Muito simples. A gente vem aqui agora no nosso slider container, né, que vai ser a nossa máscara, digamos assim, e a gente adiciona um overflow hidden. E aí agora se a gente for aqui, dar um refresh, basicamente arrumou, a gente não tem mais a rolagem lateral, estou tentando rolar aqui e não está rolando a lateral. Beleza, deixa eu inspecionar aqui de novo, só para ver se está tudo certo aqui também no nosso código. E basicamente está tudo certo. Talvez a gente tenha que fazer uma pequena compensação por conta da nossa borda aqui de 30 pixels, mas eu não vou mexer com isso aqui agora porque eu suspeito que a gente não vai precisar fazer isso. A gente pode fazer isso, essa compensação, aqui dentro mesmo, quando a gente for fazer os nossos elementos, quando a gente for colocar a imagem, colocar o texto, o título aqui, aí é só a gente colocar um padding right ou um margin right que seja de 30 pixels para não sobrepor aqui, beleza? Bom, mas dentro do que era a proposta dessa aula aqui, para a gente fazer então essas larguras dinâmicas, tá tudo certo. A gente capturou as larguras dinâmicas e foi repassando elas. Depois a gente calculou, né, a soma de cada item aqui dentro do nosso loop e passou então essa soma como a largura do nosso slider. E agora, basicamente, a gente está com tudo pronto para a gente começar agora a trabalhar as nossas funções de clique, tá? E a gente vai fazer isso então a partir da próxima aula.